Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quero antes, irmãos, cientificar, dar ciência, informar para vocês que as coisas que me aconteceram, o que foi que aconteceu com Paulo. Eu não sei se você já passou por essa experiência de vir um sofrimento, vir uma situação que desestabilizou todo mundo. Bem, a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida, a gente sabe que Deus é soberano, ninguém duvida do controle de Deus. Mas ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por uma saia justa. Ninguém gosta de passar por um momento delicado na vida. E a tendência, irmãos, é que mesmo a gente tendo uma fé muito forte e convicta de que quem cuida da gente é Deus e tudo está no controle de Deus, quando aquele problema é muito intenso, quando aquele problema começa a demorar demais, isso vai desestabilizando às vezes. Às vezes não estabiliza de primeira, mas você diz, poxa, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, Senhor, 2 anos que eu estou nessa luta. E à medida que o tempo passa, o inimigo vai sempre tentando semear algum tipo de pensamento, de desencorajamento, de desânimo. Às vezes até fazendo você dizer assim, desiste desse sonho, acho que isso não vai mais acontecer, você não vai aguentar, você vai terminar desistindo, isso não vai acabar bem. É muito ruim quando a nossa vida está caminhando aparentemente dentro de um nosso controle, dentro de uma situação previsível, e algo muito radical acontece. Acontece com Paulo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo vinha, irmãos, de 3 viagens missionárias extremamente bem-sucedidas. Quando eu digo extremamente bem-sucedido, significa que Paulo não foi apedrejado em algumas cidades, não significa que Paulo não foi preso em algumas cidades, não significa que Paulo não foi açoitado em algumas cidades, não significa que Paulo foi assaltado, que teve naufrágio. Muitas coisas aconteceram, mas bem-sucedido porque Paulo foi e voltou. Bem-sucedido porque as igrejas foram plantadas. Bem-sucedido porque ainda que uma situação como essa, difícil, tenha acontecido, Paulo conseguiu driblar. Passou alguns dias na cadeia, depois foi liberado, foi açoitado, apedrejado, mas não morreu, depois se recuperou dos ferimentos. Dificuldades que fazem parte da vida. Mas agora, a situação complicou. Porque a história vai contar que Paulo foi preso e foi preso pelos romanos. Quando Paulo descobre que estão com um plano para matá-lo na cadeia, ele roga a César, porque ele também é cidadão, ele é judeu, mas ele também é cidadão romano. Ele ganhou a sua cidadania na cidade do seu nascimento, Tarso. Por isso que é Saulo de Tarso. Então ele recorre a César, para que ele tivesse um julgamento justo, mas porque também ele tinha a intenção de ir a Roma. Então ele é levado para lá e agora ele não está numa cadeia pública, ele não está sob a mão do Sinédrio, que ele passou por muito disso. Agora ele está na mão de César. E tem todo um protocolo, e tem todo um julgamento, e tem muita gente contra Paulo. E a julgar pela narrativa de Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, as narrativas contra Paulo são muito fortes. Tão fortes que muitos amigos, cooperadores, discípulos de Paulo, vão abandonando Paulo ao longo dessa cadeia, porque está vendo que a situação está complicada para ele. E realmente está complicada. É nesta cadeia, irmãos, é nesta prisão em Roma, que Paulo virá a ser morto, decapitado. Ele não sairá. Filipenses não é o final da sua vida, não é o final, ele ainda está em processo de recorrer, seu julgamento está em andamento, ele já percebe muitas pessoas o abandonando. Houve radicalmente uma parada, porque uma vez que Paulo, que era o grande missionário, o grande plantador de igreja, está preso, aquelas viagens missionárias pararam, mudou muita coisa. E muitos irmãos que tinham em Paulo como a sua esperança, não somente o pai na fé, mas um líder, um expoente, um modelo, um desbravador, esses irmãos começaram a achar que se prendeu Paulo, agora o evangelho não cresce mais. Se prendeu Paulo, agora as igrejas não vão mais começar, não vão mais surgir. Agora que prenderam Paulo, a gente não tem mais a quem recorrer, talvez a gente estabilize
ou talvez a gente decline porque prenderam Paulo. Muitos irmãos ficaram profundamente preocupados com o futuro da igreja, tendo em vista que o seu principal líder, que viajava para todo canto, que fazia tudo, que lavava a igreja nas costas, está preso, sem previsão de ser solto, complicando cada vez mais a sua situação, na eminência de ser condenado à morte pelo crime que lhe é imputado. Uma injustiça, mas tudo parece que vai acontecer assim. Filipenses, irmãos, é uma carta que Paulo envia para a igreja que está vivendo essa preocupação que é generalizada. Todas as igrejas estão preocupadas. Todo mundo está triste com a prisão de Paulo. E Filipenses, que é uma igreja que ama demais Paulo, fundada por Paulo, que sustentou e investiu muitas vezes as viagens missionárias de Paulo, eles mandam o pastor da igreja, Epafrodito, ir lá em Roma cuidar de Paulo, porque eles estão achando que é o fim. Filipenses é a resposta de Paulo para esses irmãos. A resposta de Paulo para esses irmãos, em 4 capítulos, Paulo escreverá 16 vezes a expressão alegria. Em 4 capítulos, Paulo falará 16 vezes alegria. Alguém que está preso. Alguém que está sendo condenado, cujo processo não anda bem. Alguém que está na eminência de ser condenado à morte. Escreve a igreja para falar sobre alegria. E um dos textos mais interessantes é a expressão do verso 12. Eu quero dar ciência aos irmãos. A expressão ciência, irmãos, é quando você tem alguém que está fazendo uma afirmação falsa. É quando alguém lhe diz algo sem conhecimento. Sabe aquela pessoa que acha que entendeu o que está acontecendo, está dizendo, o que aconteceu foi isso. Aí você diz assim, eu quero dar ciência a você que não é nada disso. Eu quero fazer você entender que o que você viu ou entendeu, ou a lógica está totalmente errada. Quero cientificar vocês que o sentimento de vocês está errado, que a visão de vocês está errada. As coisas que me aconteceram, ter sido preso, brutalmente preso, está tendo um processo complicado, sendo abandonado por alguns irmãos, tendo a eminência de morrer, as coisas que a mim aconteceram, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Sob um olhar humano, o que aconteceu com Paulo foi uma tragédia. Um grande homem que o diabo quis parar. Um grande homem que o diabo quis deter de todas as formas. Um grande homem que o diabo lançou uma grande armadilha para prendê-lo, subjugá-lo e matá-lo. Sob o olhar humano, o que acontece com Paulo, uma grande tragédia. Sobre o olhar de Paulo, o que lhe acontece é proveitoso. Sobre o olhar de Paulo, a sua tragédia, ela é uma grande oportunidade. Sobre o olhar de Paulo, o seu sofrimento também tem bênção. O que há de errado, irmãos, nesse texto? É o acontecimento ou é a visão das pessoas? O que você acha? A igreja triste, chorosa, preocupada, desanimada, achando, acabou. Paulo dizendo, negativo. Negativo. O que me aconteceu contribuiu mais ainda. Contribuiu mais do que se eu tivesse solto. O que tem de errado nesse texto, irmãos? Não é o acontecimento, não é a tragédia, não é o que aconteceu com Paulo, é a visão. E eu quero compartilhar com você nessa noite que nós precisamos mudar a nossa visão. Porque se todas as vezes que algo sair do nosso controle, que o nosso planejamento não der certo, que a gente for tomado de surpresa por algo que a gente não queria que acontecesse, e a gente começar a pensar que isso é tragédia, Deus se esqueceu da gente, a gente agora está numa maré de azar, daqui para frente só vai ser a perder, se a gente não mudar essa visão, é isso que vai acontecer. Porque, amados irmãos, a forma como vemos determina a nossa reação. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, a forma como você vê as circunstâncias determina a sua reação. Quando eles olharam o que aconteceu com Paulo, choraram. Quando eles olharam o que aconteceu com Paulo, se angustiaram. Quando eles olharam o que aconteceu com Paulo, pegaram o pastor, mandaram para lá e disseram assim, ajuda o pobre, coitado do Paulo. E Paulo olha para a mesma situação e diz assim, Epafrodito, volte. E leva essa carta para os irmãos, dizendo assim, ei, mude a sua forma de ver. Mude a sua forma de pensar, porque nem toda tragédia e nem todo sofrimento é ruim. Toda tragédia e sofrimento trazem oportunidades.
Todo sofrimento e tragédia, por mais desconfortável que seja, traz suas bênçãos também. Não é só sofrimento, tem algo proveitoso. A igreja se entristeceu e se desanimou. Paulo reagiu totalmente diferente. Isso porque ele encarou o seu sofrimento como uma nova oportunidade, um novo propósito de Deus na sua vida. Quando Deus permitir que o sofrimento bata a sua porta, e Ele vai permitir, e se você não está sofrendo, em breve chegará um. E eu não estou dizendo isso para desanimar você, mas talvez para preparar o seu coração. Quando o sofrimento chegar, você precisa olhar como Paulo. É uma nova maneira de Deus agir sobre a sua vida. Precisamos aprender com Paulo, irmãos, a não desperdiçar as oportunidades que vêm junto com o sofrimento. Quando chega o sofrimento, também chega a oportunidade. Diga para o seu irmão, quando o sofrimento chega, junto também virá oportunidades. E Paulo começou a olhar as oportunidades de estar preso. E eu quero compartilhar algumas delas, que a igreja de Filipenses precisou aprender, e eu e você também precisamos aprender quando a tragédia e o sofrimento bater a nossa porta. E a primeira oportunidade que Paulo enxergou, irmãos, é que ele percebeu que agora, Paulo, tinha mais tempo para orar. Parece brincadeira o que eu estou dizendo. Mas Paulo que vivia viajando, Paulo que vivia saindo de uma cidade para outra, e sai de um barco, e pega outro, e entra num camelo, e pega uma carruagem, e vivia nessa vida intensa. Agora Paulo está preso, cerceado a sua liberdade, não pode sair mais para canto nenhum. E o que é que Paulo agora começa a fazer? Paulo começa a orar. Paulo percebeu, irmãos, que parece que quando o sofrimento chega, ele nos dá mais oportunidades para orar. Olha o que é que diz no capítulo 1, no verso 3. Dou graças ao meu Deus, porque me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui, e eu estou orando por vocês. Eu estou me lembrando do tempo que a gente estava junto, quando eu estava livre, quando a gente trabalhava, e eu estou orando por vocês. Orando muito por vocês. Verso 9, ele vai dizer, e faço também esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção, que Deus abra aí o conhecimento e a percepção de vocês. Amados irmãos, quando temos tempo, nós podemos orar mais. Nós podemos orar com mais variedade. Nós podemos orar por mais motivos. Quando nós temos tempo, nós podemos orar por mais pessoas. Às vezes o sofrimento vem justamente para nos estimular a orar mais. Porque quando vem o sofrimento, muda a nossa agenda, muda a nossa rotina, muda o nosso dia a dia. A gente procura fazer outras coisas. Às vezes a gente tem que parar de trabalhar, a gente tem que focar em outras coisas, tem que focar na família, no tratamento de saúde, e a gente tem mais oportunidade de orar. Orar por cada irmão. Paulo está dizendo, eu estou orando por cada um de vocês. Parece que Paulo criou um caderno de oração. Por cada igreja que ele passou, por cada igreja, por cada problema, por cada desafio. Porque se você voltar alguns livros atrás, em Efésios 1, por exemplo, olha como Paulo vai começar Efésios capítulo 1, verso 16. Paulo vai dizer, não cesso de dar graças por vós, fazendo menções de vocês nas minhas orações. Paulo está dizendo isso de onde? Preso. Aí Paulo escreve aos Efésios dizendo, estou orando por vocês. É isso que Paulo vai dizer aos Colossenses. Aí se você passar de Filipenses um pouquinho, aí você vai chegar aos Colossenses, no capítulo 1, verso 3, olha o que Paulo vai dizer. Eu sempre dou graças a Deus, Pai de nosso Senhor, quando oramos por vocês. Paulo ia a Colossos a trabalho. Agora Paulo está dizendo, eu não posso ir, eu estou orando por vocês. Tessalonicenses, que vem depois de Colossenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses 1, verso 2, Paulo diz, estamos sempre dando graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês em nossas orações, sem cessar. Eu estou orando, eu não posso mais pregar, eu não posso mais sair, eu vou começar a orar. Enquanto muitas pessoas olhavam para Paulo, irmãos,
com pena, com desespero, Paulo entendeu e percebeu a grande oportunidade que ele tinha. Ele agora podia orar mais, orar por muita gente. E, lamentavelmente, amados irmãos, muitos de nós não estamos aproveitando os momentos difíceis que nós temos para orar mais. Para orar por aqueles que precisam, não só pela gente, mas por orar por aqueles que Deus está colocando. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu visitei uma irmã da nossa igreja e ela estava se lamentando porque não podia mais sair para fazer o que ela fazia. Eu disse: você pode não mais sair, mas você pode começar a orar mais. E eu ensinei algo que aquela irmã começou a fazer. Eu disse: já que você não pode sair, comece a ligar para as pessoas. Comece a ligar para as pessoas e comece a dar versículo para elas. E diga: tudo bem, fulano, olha, eu estou aqui pensando em você, você me veio à mente. Eu quero orar por você. Você tem algum motivo para orar? E comece uma nova atividade. 15 dias depois, quando eu voltei lá para orar por ela e levar a ceia, ela disse: olha, eu estou fazendo aquilo. E como é que está se sentindo? Bem melhor. Estou me sentindo mais útil. Amados irmãos, às vezes o sofrimento vem para nos dar a oportunidade de orar mais. Paulo entendeu que o seu sofrimento não era para ele se lamentar, mas Deus estava dando a oportunidade dele orar mais. Quanto tempo você tem orado, irmão? Quanto tempo você tem orado, meu irmão? Será que você precisa de alguma coisa que mude sua agenda, mude sua rotina? Pare você, para você exercitar mais essa ferramenta tão importante. Mas esse não foi a única oportunidade que Paulo enxergou com a sua tragédia, com o seu sofrimento. Paulo também percebeu, em segundo lugar, irmãos, que Deus poderia usá-lo de novas formas. Porque até então, Paulo só tinha um jeito de fazer a obra de Deus. Paulo era o cara que ia e pregava. Paulo era o cara que ia e desbravava cidades e começava a pregar a todo mundo até começar uma igreja naquele lugar. Só que agora Paulo está preso. Só que agora Paulo não pode sair. E o que é que Paulo pode fazer que Paulo não fazia antes? Capítulo 3, verso 1. Paulo dirá assim: Filipenses 3:1. Quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, pelo contrário, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo: olha, lembra o que eu falava? Agora eu vou começar a escrever para vocês. Isso não me desgosta. Eu vou começar a dizer e lembrar tudo que eu pregava para vocês quando eu estava aí. Agora eu vou escrever. E é interessante, se você parar para pensar, que o sofrimento, às vezes, irmãos, nos coloca em situações que nos faz superar, nos faz reinventar. A gente começa a fazer coisas novas ou as mesmas coisas de maneira diferente, porque o sofrimento traz esse tipo de mudança. Nós muitas vezes estávamos acostumados a fazer de uma forma as coisas sempre naquela rotina, e chega o sofrimento, chega a tragédia, chega aquele problema de súbito, e a gente vai começar a fazer de outra forma. Paulo, amados irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, mais da metade foi Paulo quem escreveu. Escreveu aonde? Preso. Não podia mais sair, mas podia escrever. Chega o sofrimento, não é o fim. O sofrimento pode ser um recomeço. O sofrimento pode mudar muita coisa na vida da gente. Nós podemos aprender coisas novas. Nós podemos aprender a fazer, que a gente consegue fazer coisas novas. Paulo viajava, pregava, multidões. Agora Paulo, preso, escreve. Quem disse que Deus não pode usar a sua vida para fazer coisas novas, apesar das limitações, apesar da tragédia, apesar dessa nova situação que você está vivenciando, desse momento difícil? Quem disse que Deus vai parar de usar você? Talvez você não tenha mais o tempo que tinha, a saúde que tinha, a mobilidade que tinha, os recursos que tinha, mas você ainda pode aprender a fazer coisas novas nessa nova realidade, até que o sofrimento passe. Paulo, amados irmãos, aprendeu que o seu sofrimento, ele percebeu, naquele sofrimento que ele estava passando, que a missão de Deus se faz a qualquer hora e em qualquer lugar. A missão de Deus na vida de Paulo não se fazia somente quando Paulo estava livre, quando Paulo podia viajar.
A missão de Deus se faz a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Olha o que é que vai dizer no capítulo 1, mais uma vez, verso 13 e 14. Ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não posso mais sair para pregar fora. Eu estou pregando aqui dentro. Onésimo é um prisioneiro escravo que se converte com Paulo na cadeia, e por causa dele vai surgir o livro de Filemão. Porque quando ele sai da cadeia, Paulo escreve a Filemão, que era o seu senhor, e diz assim: estou te devolvendo o teu escravo, mas agora é teu irmão. Trata ele como irmão, porque ele me serviu na cadeia. O que ele te devia, bota na minha conta. Ele agora é teu irmão. Cadeia não foi o fim. Deus podia usar Paulo também na cadeia. Eu lembro quando o nosso saudoso e querido pastor Alberto, vindo menos vezes aqui na igreja, mas aqui neste púlpito, uma das últimas vezes que ele veio, ele compartilhou a oportunidade que Deus estava lhe dando de pregar a todas as pessoas que estavam fazendo a quimioterapia com ele. E ele começou a ficar conhecido pelos médicos, pelos enfermeiros e pelos pacientes. E ele começava a dizer que às vezes na rua alguém o abordava e dizia assim: pastor! Aí ele dizia: meu Deus, de onde? Qual igreja? Não era de igreja, era um paciente lá do hospital, lá do Apivida, onde ele fazia o tratamento quimioterápico. Ele entendeu, irmãos, que ele não estava ali somente se tratando, porque a missão de Deus se faz em qualquer lugar e a qualquer hora. Como às vezes o sofrimento nos dá a oportunidade de alcançar pessoas, de chegar a pessoas que a gente não chegava antes. Como às vezes o sofrimento e as tragédias nos colocam em lugares que a gente nunca imaginou ou planejaria estar. Mas as circunstâncias mudam. Elas mudam a agenda da gente, elas mudam a prioridade da gente, e daqui a pouco a gente se vê fazendo a obra de Deus aonde Ele deseja nos usar. Paulo não enxergou as privações, nem as limitações da prisão, irmãos. Ele enxergou as oportunidades. E qual era a oportunidade? Vários presos para ouvir o evangelho. Sem falar dos soldados de plantão guardando a sua cela. De 2 anos que ele passou preso, Paulo diz que toda a guarda pretoriana, que eram os principais soldados de Roma, aqueles que guardavam o imperador, todos eles ouviram, porque eles tinham que estar lá 6 horas por dia, fazendo o expediente de guardar Paulo. Eram 2 guardas. A cada 6 horas mudava 2 guardas. Aí imagine Paulo de manhã com os primeiros 2. Jesus, 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 Jesus. Aí mudava 6 horas, outros 2 guardas. Jesus, 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 Jesus. Aí vinha o terceiro turno. Jesus, Jesus. No outro dia, quando a turma chegava, Jesus de novo. Paulo não precisava mais sair. As pessoas estavam... Não era Paulo que estava preso, quem estava preso eram os guardas, que tinha que ouvir Paulo todo dia falar de Jesus. Paulo não enxergou as privações ou limitações da prisão, ele enxergou as oportunidades. Amados irmãos, não olhe as limitações, não olhe as limitações, olhe as oportunidades. Deus muda situações da nossa vida, muitas vezes para reaproximar pessoas, para que a gente, irmãos, chegue junto de gente que de outra forma não estaria junto da gente. Não despreze as oportunidades que você antes não tinha e começa a ter agora. Pare de pensar só em você, pare de pensar só no seu sofrimento, pare de pensar somente na sua dor, pare de pensar que você é o coitadinho. Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na sua vida. É Deus que está permitindo que isso aconteça. É Deus quem vai livrar você. É Deus que vai dar a última palavra. Mas até lá, abra os olhos e enxergue as oportunidades. Mas eu quero terminar dizendo, irmãos, que Paulo, de fato, nos traz lições preciosas. Então, uma última lição que Paulo consegue enxergar naquela tragédia, naquele sofrimento. Paulo percebeu que o nosso sofrimento, muitas vezes, é uma oportunidade para influenciar outras pessoas. Às vezes, o seu sofrimento vai influenciar, vai encorajar, vai motivar outras pessoas. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 1. Olha o que ele vai dizer no capítulo 1, verso 14.
E a maioria dos irmãos, estimulados, verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, com mais coragem, com mais motivação a palavra de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: antigamente eu pregava sozinho. Agora que eu estou preso, tem um bocado de gente que Deus está levantando para pregar. E olha o que ele vai dizer ainda no capítulo 4, verso 2. Ele vai escrever a duas irmãs preciosas: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E ele começa então agora a escrever para esses irmãos. Paulo está preso, mas Paulo está resolvendo o conflito de irmãos. Deus está usando Paulo preso para ele agora pensar, coisa que ele talvez não tivesse tempo corrido, viajando, indo para uma cidade para outra. Agora que ele está lá, rapaz, Evódia e Sintique estão brigadas, eu vou escrever para elas. Paulo está dizendo: olha, meu sofrimento tem permitido influenciar e abençoar muitas outras pessoas. Toda dificuldade, irmãos, toda ela traz grandes oportunidades de a gente esquecer o passado, de a gente liberar perdão, de a gente recomeçar amizades, de a gente estender a mão para servir alguém, mesmo com as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. As nossas dificuldades e sofrimento, às vezes, é uma oportunidade que a gente tem de se preocupar com alguém, porque agora a gente está na mesma dor, no mesmo sentimento, e a gente vai compreender melhor aqueles que estavam à nossa volta, que já estavam sofrendo por isso, e a gente não percebia, não olhava para eles. A gente tem a oportunidade de ajudar, de focar em coisas mais importantes com a família, com a saúde. Quantas vezes é preciso que venha uma situação de dificuldade para a gente deixar as intrigas, as picuinhas de lado e a gente focar naquilo que é mais essencial e mais importante. No momento do sofrimento, no momento da tragédia, não é tempo, irmãos, a gente manter orgulhos, manter soberba, manter mágoa. É tempo da gente estender a mão, de a gente aproveitar o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas que não chegarão até o final do ano. A gente não sabe quem. Mas há pessoas à nossa volta que não chegarão até o final do ano. Há pessoas que poderão no início do próximo ano ou no próximo ano partirem. Como a vida é breve, como a vida é curta. E a gente está perdendo a oportunidade de aprofundar laços, de viver em paz, de aproveitar as coisas boas, de influenciar e ajudar, achando que a gente tem todo o tempo do mundo, quando a gente não tem. Quando esse tempo não está no nosso controle, quando esse tempo não está sobre a nossa administração. O sofrimento pode ser a oportunidade de entrar em contato com alguém que você faz tempo que não fala, de perguntar como ele está, de ajudar naquilo que ele precisa. Paulo olhou totalmente diferente. As pessoas olharam para Paulo e disseram: coitado de Paulo. Paulo disse: não, o sofrimento é desconfortável, não é bom estar preso, não é bom estar na mão dos romanos, eu sei o que vai acontecer comigo, não é bom o que vem pela frente, mas eu estou em paz, porque Deus está me dando uma nova oportunidade de servi-lo, Deus está me dando a oportunidade de orar mais, Deus está me mostrando que pode me usar de outras formas, eu estou podendo influenciar outras pessoas, eu estou vendo que a missão se faz a qualquer hora e em qualquer lugar. Aprenda com Paulo. Se você está vivenciando um momento de tribulação, de sofrimento, aprenda com Paulo a olhar as oportunidades que estão em volta desse sofrimento. E se você não está, curta esse momento, se alegre, mas fique certo, virá. Os sofrimentos vêm porque são pedagógicos e porque eles sempre nos trazem oportunidades. Amém? Feche seus olhos e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a olhar melhor para todas as oportunidades que nós podemos ter em qualquer circunstância da nossa vida e fazer bom uso delas. Não desperdiçar nenhuma delas. Honrar a Deus aonde quer que estejamos, diante de qualquer situação que estejamos. Honrar a Deus. Que Deus possa te usar grandemente. Que Deus possa ensinar você coisas novas. Que as pessoas à sua volta sejam impactados pela sua influência e pela sua fé.
Permita que Deus faça isso através de você.